esse é o perigo do evangelho de uma vez salvo, salvo para sempre. O texto bíblico ele fala o contrário disso, né? Nós lemos, por exemplo, 1 Pedro capítulo 4, versos 1 a 3, 1 a 2. O apóstolo Pedro vai dizendo que o tempo decorrido para cumprir, para fazer a vontade dos homens, passou. Porque todo aquele que verdadeiramente crê em Cristo, através da mensagem, da pregação do Evangelho, ele é levado por Deus ao arrependimento. E neste momento ocorre a regeneração, que é denominado na Bíblia como novo nascimento. A vivificação, a purificação dos pecados, a renovação espiritual. Por isso que o termo utilizado por mais de 160 vezes, e todo aquele em Cristo, né? Em mim, em Cristo. O próprio Senhor Jesus em João 12, em João 15, né, versos 2 e 6, ele diz que todo ramo que estando nele. Então isso denota a nova natureza, a transformação, a vivificação, em que o apóstolo Paulo em Efésios 4, a partir do verso 17 até o verso 19, ele diz que nós não devemos fazer mais como os outros gentios, porque todos aqueles que creem em Cristo, eles passam desse estado de gentil para a igreja. O apóstolo Paulo mostra isso claramente em 1 Coríntios capítulo 10, verso 32. Igreja, gentios, Israel. Todo aquele que crê, ele passa a ser igreja, a ser introduzido no corpo místico de Cristo. Então Paulo, em Efésios 4, versos 17 a 19, ele diz assim, que nós não devemos mais andar como andam os outros gentios, na vaidade dos próprios pensamentos. O que ele citou aí é que a santidade é um estado mental. A pessoa permanece no pecado dentro daquilo que a Bíblia caracteriza como pecado, porque, por exemplo, olha o que Paulo fala. Ou não sabeis que os injustos, ou seja, aqueles que não foram justificados pela fé em Cristo, né? Os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então tudo que ele disse, que a pessoa pode estar cheirada, que ela pode estar numa cama alheia, numa cama estranha, nós vemos a condenação do adultério na Bíblia. A pessoa pode estar roubando, a pessoa pode estar cheirando, pode estar fazendo de tudo. Ele está dizendo que não tem problema nenhum, porque a santidade é um estado mental de que Cristo está em nós. Amós capítulo 5, verso 14 diz assim, buscai o bem, ou seja, o bem feito na cruz do Calvário por nós, em que nos proporciona salvação em Cristo. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. Assim, o Senhor dos Exércitos estará convosco, como dizeis. Mateus 7, 21, Jesus diz isso. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Porque a partir do momento que nós somos eleitos pela fé, regenerados para uma viva esperança, nós somos introduzidos na caminhada cristã, dirigidos pela palavra de Deus em submissão ao Evangelho. Por isso que o apóstolo Paulo disse em Efésios 4, 17 a 19, que nós não devemos mais andar como andam os outros gentios na vaidade dos próprios pensamentos, obscurecidos, alheios à vida com Deus. Não foi assim que nós aprendemos a Cristo. Por isso Pedro disse, né, 1 Pedro capítulo 4, versos 1 a 2, que o tempo decorrido para que nós sirvamos à vontade dos homens, às nossas próprias vontades, em que Cristo manda que aquele que quer vir após ele tome a cruz. A cruz é sinal de renúncia, de não fazer a própria vontade. E nesta vontade é que nós estamos sendo santificados, né? Hebreus capítulo 10, verso 10. No sacrifício de Cristo. Por isso que Jesus disse. O texto aos Hebreus, capítulo 10, verso 10, diz: nesta vontade é que nós estamos sendo santificados. Qual é essa vontade? Aquilo que Jesus disse no Getsêmani. Não seja feita a minha, mas a tua vontade seja feita. Então, todos aqueles que creem em Cristo, eles são introduzidos na caminhada cristã. E Pedro diz, passou esse tempo, agora nós devemos viver para a vontade de Deus.
E nos versículos 17 e 18 ele diz assim, se é com dificuldade que o justo é salvo. Por quê? Por causa da prática. Nós estamos numa dificuldade, é um mundo em oposição, é a nossa carne, ainda é a contaminação do pecado, o Satanás, tudo que nos cerca, nós estamos cercados de tão grandes nuvens de testemunha. Mas nós somos chamados a uma viva esperança, a viver do modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado. Por isso ele diz, por ocasião do juízo começar pela casa de Deus. Então onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Onde vai comparecer? Onde está a diferença? Porque o ímpio, no Salmo capítulo 10, no verso 4, é aquele que vive como se Deus não existisse. Conosco não. Nós somos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. O reino é o Basileia do grego, que significa agora um novo domínio. Nós estamos sob a autoridade de Cristo, mediante a sua palavra. E a única forma de não nos desviarmos é somente pela palavra de Deus. A santidade cristã ela não é um estado mental, ela é uma prática diária. Até para a igreja de Éfeso, para aqueles que estavam esquecendo o seu primeiro amor, né, a observância das Escrituras, a mensagem do próprio Cristo foi: arrepende-te, lembra de onde você caiu e volta à prática das primeiras obras. É na prática. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. Os frutos devem ser manifestados, né? O apóstolo Pedro fala isso, que nós não podemos ficar esquecidos da purificação dos pecados de outrora, mas desenvolver frutos. É isso que ele disse, porque se nós não desenvolvermos estes frutos, que é a eleição, a santificação, na carreira, na vocação, nas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas, nós vamos ficar inativos e infrutuosos. Então os frutos, a árvore ela é reconhecida pelos frutos. Se uma pessoa está vivendo no pecado, dentro do que a Bíblia caracteriza como pecado, e não há mudança de comportamento, aquele que está em Cristo é nova criatura. E se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram, o nosso antigo trato. Então não se põe remendo novo em pano velho, não se põe vinho novo em odre velho, porque vai haver ruptura. A palavra de Deus ela dita as regras, a doutrina é o didache, é o conjunto de ensinamento para que nós possamos por ela viver. E somente pelas Escrituras nós vamos ficar guardados pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, e somente pelas Escrituras nós vamos chegar até o final da caminhada cristã. Foi isso que Paulo disse: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Fuja desses falsos profetas, desses hereges do último tempo, porque a Bíblia está recheada de textos mostrando que eles viriam, e esse daí é um deles. Pratique a palavra de Deus. Deus abençoe.